Capítulo 11. Encruzilhada. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Os três ficaram parados, olhando em silêncio para baixo com uma sensação desconfortável. O que aconteceu com o malandro não foi uma surpresa, mas ainda assim era difícil de aceitar. Um sentimento sombrio se instalou em seus corações ao ver o corpo quebrado de seu companheiro. Era fácil imaginar que um deles poderia compartilhar do mesmo destino. Ninguém sabia o que dizer. Depois de 1 minuto ou mais, o estudioso finalmente suspirou. É bom que você tenha pegado a maior parte dos suprimentos que ele estava carregando. Um pouco sem coração, mas não errado. Pensou Sunny, dando ao escravo mais velho um olhar cuidadoso. O estudioso franziu a testa, percebendo que sua máscara de um cavalheiro bondoso havia escorregado por um segundo, e acrescentou rapidamente, em um tom sombrio. Que você descanse em paz, meu amigo. Uau! Que atuação! Pensou Sunny. Na verdade, ele não acreditava no ato benevolente do estudioso nem por um segundo. Toda criança das periferias sabia que as pessoas que agiam gentilmente sem motivo eram as que deveriam ser mais cautelosas. Elas eram ou tolos ou monstros. O estudioso não parecia um tolo, então Sunny ficou cauteloso com ele desde o momento em que se conheceram. Ele chegou tão longe sendo um cínico desconfiado, e não havia motivo para mudar agora. Temos que ir, disse o jovem soldado, lançando um último olhar para baixo. Sua voz era firme, mas Sunny podia sentir uma emoção por trás dela. Ele simplesmente não conseguia dizer qual era essa emoção. O estudioso suspirou e se afastou também. Sunny olhou para as rochas ensanguentadas por mais alguns segundos. Por que me sinto tão culpado? Pensou, perplexo com essa reação inesperada. Ele conseguiu o que merecia. Um pouco incomodado, Sunny se virou e seguiu seus dois companheiros restantes. Assim, eles deixaram o malandro para trás e continuaram a subir. Nessa altitude, atravessar a montanha estava ficando cada vez mais difícil. O vento batia neles com força suficiente para derrubar uma pessoa se não tivesse cuidado, tornando cada passo uma aposta. O ar estava ficando muito fino para respirar. Devido à falta de oxigênio, Sunny estava começando a se sentir tonto e enjoado. Era como se todos estivessem sufocando lentamente. A doença da altitude não era algo que se pudesse superar com esforço. Era sutil e opressiva ao mesmo tempo, afetando os fortes e os fracos sem levar em consideração sua aptidão e resistência. Se sua sorte fosse ruim, um atleta de elite poderia sucumbir a ela mais rápido do que um pedestre aleatório. Era apenas uma questão de aptidão e adaptabilidade do corpo. Os sortudos conseguiam superá-la depois de experimentar sintomas leves. Os outros às vezes ficavam incapacitados por dias ou semanas, sofrendo todos os tipos de efeitos colaterais tortuosos. Alguns até morriam. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, também estava ficando mais frio. As roupas quentes e a pele não eram mais suficientes para afastar o frio. Sunny se sentia ao mesmo tempo febril e congelando, amaldiçoando cada decisão que tomara em sua vida para acabar ali, na encosta de gelo interminável. Aquela montanha não era um lugar para humanos. E ainda assim eles tinham que continuar. Algumas horas se passaram. Apesar de tudo, os três sobreviventes continuaram a lutar, se movendo lentamente para cima. Onde quer que aquele velho caminho sobre o qual o estudioso havia falado estivesse, agora não podia estar longe. Pelo menos era isso que Sunny estava esperando. Mas em algum momento, ele começou a duvidar se o caminho realmente existia. Talvez o escravo mais velho tivesse mentido. Talvez o caminho tivesse sido destruído pelo tempo há muito tempo. Talvez eles já o tivessem perdido sem nem mesmo perceber. Assim que estava prestes a cair em desespero, finalmente o encontraram. Estava desgastado e estreito, mal o suficiente para duas pessoas andarem lado a lado.
O caminho não era pavimentado, mas sim cortado da rocha negra por alguma ferramenta ou magia desconhecida, serpenteando pela montanha como a cauda de um dragão adormecido. Aqui e ali, estava escondido sob a neve. Mas o mais importante, era plano. Sunny nunca tinha ficado tão feliz em ver algo plano em sua vida. Sem dizer uma palavra, o estudioso largou sua mochila e se sentou. Ele estava mortalmente pálido, ofegando como um peixe fora d'água. Apesar disso, havia um leve sorriso em seu rosto. Eu te disse. O jovem soldado acenou com a cabeça e olhou ao redor. Poucos segundos depois, ele se virou para o escravo triunfante. Se levante. Ainda não é hora de descansar. O estudioso piscou algumas vezes, depois olhou para ele com olhos suplicantes. Só me dê alguns minutos. O jovem soldado ia retrucar, mas Sunny de repente colocou a mão em seu ombro. O jovem se virou para encará-lo. O que foi? Sumiu. O que sumiu? Sunny apontou para baixo, na direção de onde eles vieram. O corpo do malandro. Sumiu. O jovem soldado olhou para ele por alguns momentos, claramente falhando em entender o que Sunny estava tentando dizer. Certo. Eles não sabem que o nome do malandro é malandro. Constrangedor. Ele queria explicar, mas tanto o estudioso quanto o jovem soldado pareciam ter entendido seu significado. Simultaneamente, eles se aproximaram da borda do caminho de pedra e olharam para baixo, tentando localizar o lugar onde o malandro encontrou seu fim. De fato, os respingos de sangue ainda podiam ser vistos nas rochas irregulares, mas o cadáver em si não estava em lugar algum. O estudioso recuou e se afastou o máximo que pôde da borda. O jovem soldado também recuou, instintivamente agarrando o cabo de sua espada. Os três trocaram olhares tensos, claramente entendendo a implicação do desaparecimento do malandro. É o monstro, disse o estudioso, ainda mais pálido do que antes. Ele está nos seguindo. O jovem soldado cerrava os dentes. Você está certo. E se ele está tão perto, inevitavelmente teremos que lutar contra ele em breve. A ideia de lutar contra o tirano era tão assustadora quanto absurda. Era como dizer que eles todos estariam mortos em breve. A verdade disso era dolorosamente clara para Sunny e o estudioso. Mas o escravo mais velho, surpreendentemente, não parecia em pânico. Em vez disso, baixou o olhar e disse calmamente. Não necessariamente. O jovem soldado e Sunny se viraram para ele, com ouvidos atentos. O jovem soldado ergueu uma sobrancelha. Explique. Lá vem. O estudioso suspirou. A besta nos rastreou até aqui em apenas um dia. Isso significa que há duas possibilidades mais prováveis. Ou ela é inteligente o suficiente para perceber para onde estamos indo, ou está seguindo o cheiro de sangue. Depois de pensar um pouco, o jovem soldado concordou, concordando com essa lógica. O escravo mais velho sorriu levemente e continuou. Seja uma coisa ou outra, podemos despistá-lo e ganhar tempo. Como fazemos isso? Apesar da urgência na voz do jovem soldado, o estudioso hesitou e ficou em silêncio. Por que você não está respondendo? Fale. O escravo mais velho suspirou novamente, e respondeu lentamente, como se contra sua vontade. Sunny estava esperando por esse momento há algum tempo. Vamos ter que fazer o menino sangrar. Arrastá-lo pelo caminho, depois deixá-lo lá como isca e seguir em frente. O sacrifício dele salvará nossas vidas. Na hora certa. Se Sunny não estivesse louco e apavorado, é claro, ele teria sorrido. Parece que seu julgamento era assustadoramente preciso. A confirmação era sempre agradável, mas não na situação em que estar certo também significava potencialmente ser usado como isca para o monstro. Ele se lembrava das palavras que o estudioso havia dito quando o malandro estava tentando matar Sunny. Não seja precipitado, meu amigo.
O garoto pode ser útil mais tarde. Essas palavras, que pareciam benevolentes na época, agora se revelavam com um significado muito mais sinistro. Que bastardo! Agora tudo dependia de se o jovem soldado decidiria ou não seguir o plano do estudioso. O jovem soldado piscou surpreso. O que você quer dizer com fazer sangrar? O estudioso balançou a cabeça. É simples, na verdade. Se o monstro sabe para onde estamos indo, não temos escolha a não ser abandonar nossos planos de alcançar a passagem da montanha e ir sobre o pico da montanha. Se o monstro estiver seguindo o cheiro de sangue, temos que usar um de nós como isca para enganá-lo. Ele pausou. Somente deixando um homem sangrando mais adiante no caminho, podemos evitar com confiabilidade a perseguição, não importa como ele está nos rastreando. O jovem soldado ficou imóvel, seus olhos saltando entre o estudioso e Sunny. Depois de alguns segundos, ele perguntou: como você pode se permitir propor algo tão vil? O escravo mais velho fingiu estar triste e sombrio. É claro que me dói. Mas se não fizermos nada, todos os três morreremos. Dessa forma, pelo menos, a morte do garoto salvará 2 vidas. Os deuses o recompensarão por seu sacrifício. Que língua de prata! Estou quase convencido. O jovem soldado abriu a boca e depois a fechou novamente, hesitando. Sunny estava silenciosamente observando os outros 2 sobreviventes, avaliando suas chances de sair por cima em uma luta. O estudioso já estava a caminho de se tornar um cadáver, então superá-lo não seria um problema. O jovem soldado, no entanto, apresentava um obstáculo.